Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu vou pedir que você me ajude nas leituras e que você se concentre no texto, porque de fato tem muito poder de Deus nas palavras, e pequenas frases aqui representam grandes ensinamentos. Então eu peço que você guarde esse texto aí. Já que você já abriu em Hebreus 12, nós vamos entender um pouco do contexto no qual Hebreus 12 foi escrito. E Hebreus 12 está diretamente relacionado com Hebreus 11. Há uma ligação muito profunda entre esses dois capítulos da carta aos Hebreus. Primeiro de tudo, falo carta aos Hebreus sem mencionar o seu autor, porque esse é um dos livros do Novo Testamento cuja autoria não é enunciada pelo escritor, pelo autor. São Paulo escreveu várias cartas, Pedro escreveu outras tantas, Judas, não o que traiu Jesus, mas o outro, Tiago escreveu, e Paulo foi o que escreveu mais cartas. Ele escreveu Romanos, Colossenses, Filipenses, Efésios, Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. É o maior, digamos, aquele que Deus usou com maior intensidade em termos de quantidade de literatura inspirada no Novo Testamento. Mas a carta aos Hebreus não há consenso dos estudiosos sobre quem seja, embora o estilo literário, algumas colocações que são feitas, inclusive a menção a Timóteo, no final da carta, de que ele tinha sido solto de um aprisionamento, mostra que, muito provavelmente, Paulo seja também autor de Hebreus. O que é fato é que ele constrói aqui uma narrativa, e eu quero que você caminhe comigo nessa narrativa, sobre homens e mulheres, e aí ele começa a falar no capítulo 11 sobre alguns homens e mulheres que marcaram a história. E esses homens e mulheres que são citados, eles têm algum lugar nas Escrituras. E eu lhes diria que todos os que ele cita aqui foram personagens no Velho Testamento. Ele cita Abraão, ele cita Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, a prostituta de Jericó, e tantos outros. Mas antes de citar a história da fé desses homens e mulheres, ele começa com uma definição no capítulo 11 do que seja fé. Olha o que é que ele diz no verso 1. Acompanhe comigo, por favor. Ou no seu tablet, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, ou se você não tem nada disso para acompanhar, abre os teus olhos e ouvidos. Diz assim: ora, a fé é o que, gente? É a certeza daquilo que nós esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Ele começa definindo fé, e ele diz que fé é a certeza sobre algo que nós esperamos, nós temos convicção de que se esperamos vai chegar, e também, por outro lado, nós vemos aqui que fé é o quê? É a prova daquilo que nós não vemos. É a prova das coisas que nós não vemos. A fé passa a ser uma nova linguagem, e ao mesmo tempo, a fé é tida aqui como um filtro que Deus nos dá, ou como lentes, eu vou usar esse termo, eu acho que ele é melhor aplicado, são lentes dadas por Deus para que nós enxerguemos uma realidade que de outra maneira nós não enxergaríamos. Portanto, a fé tem um componente aqui, uma origem espiritual, divina, incompreensível ao olho humano, mas ao mesmo tempo é através dela que eu tenho provas daquilo que eu não vejo. Mas a minha fé é uma prova de que o que eu não vejo é real. E aí ele dá essa definição, e ele logo mais, ele diz que sem fé, no verso 6, leia o verso 6 do capítulo 11 comigo. Verso 6 do capítulo 11, leiam comigo. Já já a gente chega no texto da mensagem de hoje. Estamos aqui apenas nos localizando. O que é que ele diz? Vamos ler juntos.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em algumas traduções, que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Até agora nós temos o que? A fé em perspectiva, a fé em definição, a fé que é definida com palavras, e ele passa agora a dar exemplos de homens e mulheres que viveram essa experiência de fé, de obediência a Deus, de obediência ao chamado de Deus e de confiança nas promessas. E aí, quem lê o capítulo 11 da carta aos Hebreus se encanta. Se encanta porque foram homens e mulheres que viveram uma carreira, que cumpriram um propósito. Escuta, o propósito de Abraão foi um, da vida de Isaac foi outro. O propósito de Raabe foi outro. Mas todos eles cumpriram um propósito. Algo que Deus preparou para que eles vivessem. Uma corrida, digamos assim, uma carreira. Agora raciocine comigo. O autor sagrado começa com uma definição acadêmica, uma definição bem à moda grega mesmo. Depois dele definir o conceito de fé, ele passa para exemplos de fé, de homens e mulheres que viveram há centenas de anos antes de nós, há muito tempo atrás. E aqui, ao escrever a carta aos Hebreus, ele está escrevendo para os vivos. Os vivos daquele tempo, 2000 anos atrás, os vivos que durante toda a história da igreja tiveram acesso a essa escritura, e essa escritura ela tem valor para nós hoje. É como se Deus dissesse assim para você e para mim hoje: eis aqui a definição, eis aqui os exemplos, e agora é com você. Você entra na história, você passa a ser um componente dessa história. O que eu acho interessante, eu queria que você refletisse comigo. Por favor, se você conseguir refletir no que eu vou dizer, não precisa nem tomar nenhuma decisão de fé hoje. Mas eu só gostaria que você entendesse uma coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia e para a história de homens e de mulheres de Deus, com olhares de mera contemplação, pessoas que nos fazem sentir orgulho delas, e não entendemos que o livro da vida continua sendo escrito através das nossas vidas pessoais, a nossa fé passa a ser uma fé de tradição, de lindas histórias. Eu gosto muito desses filmes, geralmente são filmes infantis, que as crianças começam a sonhar com certas histórias, e de repente elas se veem dentro da história. Nárnia, por exemplo, né? De repente aquelas crianças, elas deixam de contemplar uma história e elas passam a fazer parte da história. Eu quero que você saia daqui com uma convicção. Deus chamou você pessoalmente, individualmente, intransferivelmente, para fazer parte dessa história. E diante de mim estão os novos Noés, as novas Raabes. É possível que tenha garotas de programa nesse auditório. É possível que tenha mulheres aqui vivendo relações sexuais ilícitas no momento. Homens também. É possível que aqui tenha pessoas que foram criadas dentro do paganismo, como Abraão. É possível que tenha pessoas aqui como Davi, que era o irmão mais novo, que ninguém achava que dali pudesse sair alguma coisa, e de repente ele se torna o rei de Israel.
O que eu quero cravar no coração de vocês, se assim o Espírito Santo desejar nessa tarde, é a consciência de que você é parte da história de Deus. Diga, eu sou parte da história de Deus. E eu quero ingressar na incomparável corrida da fé. É sobre a incomparável corrida da fé que o autor vai nos falar no capítulo 12. Olha como é que ele começa. Depois que ele dá todos os exemplos, ele escreve para os seus leitores. Acompanhem comigo no verso 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Portanto, o que, gente? Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ponto. Vamos refletir sobre as primeiras palavras, vamos ler novamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O que é que o escritor sagrado está querendo dizer aqui, meu povo? Está querendo dizer o seguinte: vocês estão vendo essas histórias, vocês conhecem essas histórias, você sabe o que Deus fez através daquela prostituta, vocês sabem o que Deus fez através daquele irmão mais novo, você sabe o que Deus fez através daquele outro irmão vendido como escravo, você sabe o que Deus fez com aquele Moisés que foi filho de uma hebreia e que acabou sendo entregue para ser criado pela filha do faraó. Vocês sabem o que é que Deus fez, vocês sabem o que é que Deus fez na vida de Abraão, vocês sabem o que é que Deus fez na vida dos profetas, o quanto eles caminharam no chamado de Deus, cumpriram o propósito da vida de vocês, e Ele chama esse povo de grande nuvem de testemunhas. Homens e mulheres que testemunharam sobre a sua própria experiência de fé, cujas histórias são contadas aos quatro cantos da terra. Visto que estamos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas, o que é que ele diz? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vocês disseram que querem fazer parte dessa história. Eu quero fazer parte dessa história. E a primeira coisa que eu preciso entender da incomparável corrida da fé, primeira coisa que eu preciso entender da incomparável corrida da fé, escuta, é que eu não posso ter ninguém correndo no meu lugar. O que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa corrida é intransferível, que essa corrida não tem procuradores, que essa corrida não tem substitutos para você, essa corrida é sua. A experiência com Deus é sua, pessoal, intransferível, não pode se comprar, não pode ceder para ninguém. O máximo que você pode fazer com a sua experiência de fé é inspirar outras pessoas a que vivam as suas próprias experiências de fé. Algumas coisas são frustrantes na vida de um cristão, uma delas é querer viver a espiritualidade do outro. É querer medir o amor de Deus por você a partir do que o outro experimenta, ou deixa de experimentar. Ou a tentativa de entender o propósito de Deus na sua vida a partir de uma experiência que não é sua. Meu povo, eu estou muito com essa história de meu povo, mas não é porque
Não é coisa de político, não. É que tem uns primos cearenses na minha casa, e eles ficam, isso é uma expressão normal no Ceará, né? Meu povo, gente, mas essa questão, gente, é muito interessante. Nessa extraordinária, incomparável corrida da fé, eu não posso ter substitutos no meu lugar. Escute. Ninguém terá a dimensão exata, por exemplo, da sua dor. Ninguém é capaz de ter a dimensão exata da sua dor. Ninguém pode dizer para você, e você internalizar e viver a mesma coisa quando lhe contar uma experiência que teve com Deus. A experiência da jornada de fé é única, é individual. Eu vivo a minha mulher vive a dela. Nós vivemos como marido e mulher, mas como irmãos em Cristo, compartilhando as nossas experiências, mas não vivendo a experiência do outro. Sabe o que acontece às vezes, o que é motivo de revolta na vida de filhos, de marido, de amigos? É quando nós queremos impor a nossa experiência de fé ao outro. A mãe quer impor a experiência de fé dela ao filho. Meu filho, você tem que ir para a igreja. Meu filho, você tem que conhecer Jesus como eu conheço. Meu filho, você tem que sentir aquilo, você tem que sentir aquilo outro. Dá vontade do cara perguntar onde é que compra isso tudo. Gente, eu estou falando de uma coisa para que a gente perceba que, embora a experiência da fé possa ser compartilhada comunitariamente, ela não pode ser vivida sem a compreensão de que Deus tem uma jornada diferente para cada um de nós. Porque Deus vai forjar a minha fé, o meu caráter e a minha imagem e semelhança a Ele, a partir daquilo que Ele separou para que eu viva. A sua história pode me influenciar, o seu testemunho pode me edificar, mas eu nunca poderei ter alguém correndo essa corrida no meu lugar. E aí vem a grande questão. Fé nunca pode ser nada imposto, porque no final das contas você se torna um impostor, uma impostora, pelo menos na percepção de quem acha que você vai conseguir impor a sua fé à vida de alguém. Eu me tranquilizo muito sobre isso hoje, porque antes e durante muito tempo na minha vida, eu via e eu tinha uma falsa percepção de que eu era responsável, sim, pelo progresso da fé dos meus familiares, dos meus pais, dos meus filhos. Eu sou no máximo um influenciador, mas nunca aquele que vai caminhar as milhas que Deus está preparando para que meus filhos caminhem, para que os meus pais caminhem, para que o seu marido no futuro venha caminhar, para que a sua esposa no futuro venha caminhar. Isso é uma coisa muito importante. Escute, vamos repetir essa frase: não se corre a corrida da fé por procuração. Vamos repetir comigo? Não se corre a corrida da fé por procuração. Você não vai poder passar uma procuração. Segundo, olha o que ele diz. Ora, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, vem ele e diz assim: livremo-nos de tudo o que, gente? O que nos atrapalha. Ele fala de duas coisas. Vê se você identifica as duas coisas. Ele manda a gente se livrar de duas coisas. Livremos do que nos o quê? Atrapalha, e do pecado que nos envolve.
duas coisas você vai precisar se livrar para correr a corrida da fé. Primeiro, de tudo que te atrapalha. Segundo, do pecado que te envolve. É interessante que o autor aqui fala de correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Correr com perseverança. Ele usa aqui o verbo correr. E não é à toa. A palavra que está sendo usada aqui no original, em grego, diz respeito às antigas corridas da Grécia. As corridas. E ele diz, olha, para que eu possa correr, eu preciso me livrar do que me atrapalha e do pecado que me envolve. São duas coisas, são duas categorias de coisas muito distintas, e eu quero que você procure entender isso, porque talvez te ajude, escuta, a responder a seguinte pergunta: por que que eu tenho me santificado tanto, mas eu não tenho conseguido progredir na minha fé, ou não tenho conseguido progredir nos planos de Deus na minha vida? É porque talvez o seu problema não seja pecado. Seu problema hoje talvez seja embaraços, que eu quero chamar de santos embaraços. E para você entender a diferença de embaraço e de pecado, ao atrapalhar a tua vida com Deus, atrapalhar a tua vida contigo mesmo, na formação dos ideais de Deus na tua vida, eu quero dividir essas duas coisas e usar, por exemplo, uma prova de natação para que você possa fazer as devidas distinções. Um atleta de alto nível, como o Phelps, o Cielo, que é brasileiro, e todos esses grandes nadadores de alto nível, por exemplo, eles precisam competir de acordo com as regras. Sim ou não, gente? Uma das regras: se pular antes do apito e queimar a largada, ele pode ser desclassificado. Sim ou não? Ou seja, é uma infração às regras da competição. Se um nadador, estando em uma piscina e ele tendo que completar 2 voltas, no mínimo, uma prova de 100 metros em uma piscina de 50, ele vai ter obrigatoriamente que tocar na outra margem e voltar, certo, gente? O que é que acontece se de alguma maneira ele não tocar na outra margem e voltar de lá sem tocar na outra margem? Ele pode ser desclassificado, porque a outra margem funciona como um marco a delimitar o espaço que precisa ser totalmente percorrido. Estou certo ou estou errado, gente? Eu estou falando de regras. Se o nadador, ele tomar alguma substância que seja estimulante, cujos componentes estiverem fora das normas, ele pode ser desclassificado por doping, certo, gente? O que é que ele cometeu? Ele cometeu infrações às regras do jogo. E que regras são essas? Por que eu uso essas regras como exemplo? Quem leu a Veja dessa semana, tem uma reportagem muito interessante que eu aconselho que todos leiam, que é a reportagem das amarelas, com um rabino judeu, que foi o responsável, o rabino-chefe, digamos, ele era o bispo, não se usa esse termo no judaísmo, mas ele era o rabino-chefe para as instituições judaicas, as sinagogas judaicas da Inglaterra e outros países próximos. Aos 65 anos, ele se aposentou. E ele, além de rabino, é filósofo. E ele fala que o mundo contemporâneo está em uma grande crise de valores, porque na hora que nós não temos valores ou regras absolutas que venham reger a nossa conduta, tudo passa a ser possível.
Qual é a característica dos grandes movimentos que nós entendemos como movimentos que se contrapõem à fé cristã? É que ouviram durante toda a história aquilo que Deus entende como pecado, ou aquilo que Deus entende como não sendo pecado, e para livrarem-se do peso de dizer que estão cometendo pecados, ao fazerem isso ou aquilo, resolvem estabelecer novas normas de conduta para os seus próprios interesses. A melhor maneira da gente se livrar do peso de estar cometendo um pecado é afastar a regra eterna e divina que estabelece o que é ou não pecado. Certo? Por exemplo, se a Bíblia fala de adultério como pecado, se estou em pecado, a tendência maior da minha vida é minimizar a importância desse preceito para a minha vida e criar um preceito paralelo que me socorra naquela minha atitude. Observe que o que está acontecendo é isso. Eu sou também jurista e falo isso com um risco tremendo de ser tido como reacionário ou o que quer que seja. Mas hoje, no meu entendimento, quando se fala de costumes e de moralidade, o direito está servindo aos interesses daqueles que querem afastar as regras gerais que conduziram a ética do Ocidente durante séculos. Os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e tudo mais. A primeira coisa que vai atrapalhar a minha vida com Deus, irmãos, é quando eu quiser criar um sistema de valoração, um sistema de verdades e mentiras que sirva aos meus interesses. E aí eu estabeleço, não, isso aqui não tem validade para mim, porque para mim o preceito mestre para a conduta sexual ou para a conduta nos meus negócios é esse princípio. Eu abandono, por exemplo, a lei de Deus e absolvo a lei de Gerson, onde cada um leva vantagem em tudo. Vocês estão entendendo, gente? Então vejam bem, imagina se a natação, por exemplo, não tivesse uma regra clara para os seus competidores, que se visse para todos. Como seria, hein, gente? Uns iam pular na frente, quando os cabas estivessem tirando a roupa, o outro já pulava de roupa, saía nadando, ia dar na veneta de não bater na outra, na outra margem, já voltava do meio. Imagina como seria louco em uma prova que não se definisse, que o estilo fosse livre. Tudo bem que no livre todo mundo vai preferir o crown, né? Mas imagina se no esporte não houvesse regras. Agora, gente, entendam, e essa matéria eu quero que vocês leiam, ela fala muito sobre a desconstrução da ética no Ocidente. E aquilo que para nós a gente chama de antiético, por exemplo, imagine o peso que é ir contra as leis puras e santas de Deus para a nossa vida. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você, e vou lhe dizer sinceramente, você vai continuar patinando na sua vida espiritual, você vai continuar preso na sua vida espiritual, se você quiser escolher para o seu bem-estar as regras de comportamento que você entende serem válidas para você. E pegar a palavra de Deus e fazer dela uma colcha de retalhos, em que isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. Agora, pastor, o que é embaraço, pelo amor de Deus? Vou dizer o que é embaraço. O que é que faz um grande atleta que segue as regras da natação e quer ganhar? Quando ele chega em certos níveis, ele começa a pensar em algo que um nadador profissional precisa pensar. Hidrodinâmica. A gente fala muito de aerodinâmica, né? Dos carros, dos aviões, que é a dinâmica do contato entre aquele objeto em movimento e o vento. A dinâmica do contato do corpo do nadador com a água é de interesse para a hidrodinâmica. E aí eles vão querer buscar o quê? O melhor padrão de altura
com peso, as melhores proporções, para que a sua queda na água e a sua posição na água seja a de menor atrito possível e para que ele consiga a maior velocidade possível. Então, o que é que um nadador, por exemplo, de alto nível faz com os pelos? Ele faz o que, gente? Raspa. Ele raspa. Eu pergunto uma coisa para vocês: ter pelo é pecado? Mas para o nadador profissional é embaraço, rapa tudo. E eu vou dizer uma coisa para você: não se escandalize. Paulo usa o exemplo dos corredores nas corridas gregas, na cultura greco-romana. Eu vou dizer uma coisa para você: por favor, não faça isso, porque você tem um risco de ser preso. Mas você sabe o que é que os grandes corredores de alta performance na Grécia Antiga faziam para poder avançar e ter o mínimo de atrito possível? Corriam nus. Nossa, que negócio mais troncho. Imagina. Costumes culturais à parte, mas eu estou querendo colocar para vocês uma coisa: não bater na outra margem na corrida da natação é o quê? Pecado. Mas ter pelo para um atleta de alto nível é embaraço. Aí você diz assim: onde é que você está querendo chegar? Vou dizer onde é que eu quero chegar. Trabalhar pode não ser pecado, mas a quantidade de tempo que eu me dedico ao trabalho apenas pode ser um embaraço à minha vida espiritual. Ministério está longe de ser pecado, mas para quem se transformou em barata de igreja, ministério é um embaraço à comunhão da sua família, à manutenção do seu casamento e ao crescimento saudável da fé dos seus filhos. Muito tempo na minha vida foi entendendo que não, eu estou na igreja, eu estou fazendo a coisa certa. Eu posso estar na igreja fazendo a coisa errada, não em termos de pecado, mas em termos de embaraço. Vou dar outro exemplo para vocês, que aconteceu comigo no ano de 2012, há 2 anos. Vieram bater aqui. Me chamaram para uma reunião em um canal de TV público, me chamando para fazer um programa. Eu achei ótimo. Eu não ia falar de nada que não fosse o que eu queria. Participei desse programa, gente muito séria do meu lado, fazendo o que era certo, fazendo a vontade de Deus com as minhas palavras e entrevistas. Mas eu comecei a entender que para quem trabalha com o direito, preside uma comunidade desse tamanho, tem uma mulher bonita como eu tenho, e 3 filhos para criar, na minha gestão pessoal, não tem nada a ver com vocês, de tempo, aquilo passava a ser um embaraço ao desempenho de outras coisas que Deus queria que eu maximizasse. Vocês estão entendendo mais ou menos onde é que eu estou querendo chegar, irmãos? Para que a gente saia daqui com a consciência de que Deus não está apenas interessado que não pequemos, Ele está interessado também que não nos embaracemos nessa vida, porque Ele quer que a gente faça o quê? Corra, engatinhe ou se arraste? Corra. E só quem consegue correr a jornada da fé que Deus tem para a sua vida é aquele que se livra do pecado e que se livra do embaraço. Eu pergunto a você: o que na sua vida hoje pode ser justo, pode ser belo, pode ser correto, pode ser de boa fama, mas que está funcionando, por exemplo, como um embaraço na sua vida, um embaraço na sua vida espiritual, um embaraço no seu relacionamento conjugal, um embaraço no seu relacionamento com os seus filhos?
Se é a igreja, não enquanto realidade metafísica, mas se é a igreja, os ministérios da igreja, que estão embaraçando a sua caminhada cristã e a sua relação na sua família, se desembarace. Porque se o diabo não tem como me fazer pecar, ele pode me tentar a tal. Ele tem estratégias belíssimas para me embaraçar, para que eu não corra como eu poderia correr, para que eu tenha o desempenho na minha vida espiritual que eu gostaria de ter e não consigo. Eu vou perguntar uma coisa para você, meu chapa: Facebook é pecado? Pode ser, né? Se você estiver olhando coisa feia. Mas eu entendo hoje como um dos maiores embaraços para o enfraquecimento da nossa vida cristã, da nossa comunhão com Deus. Se você, olha gente, eu só quero fazer um desafio para vocês aqui. Quer ver bênção saindo do céu, canela de fogo pulando para todo canto, entendeu? Estopim de anjo batendo com as cabeças uns nos outros, as asas se entrelaçando no meio da igreja. Eu só peço uma coisa a você: pegue 10% do tempo que você passa no Facebook e se ajoelhe no chão para orar a Deus, para ver o que é que acontece. 10%, eu não quero. E os cabas estão dizendo: meu Deus, vou ter que orar 30 minutos por dia. Meu chapa, vai depender de quanto tempo você passa no bendito, né? No bendito Face. Não, gente. Um primo meu estava conversando comigo uns dias desses, dizendo assim: olha, meu casamento está em colapso. Por causa de quem? É traição? Não. É o quê? É nada, não. Estão indo para a igreja? Estamos. E aí, estão trabalhando? Estamos. Come bem, come. Você comparece? Compareço. E o que é? É o tal do Face. O tal do Face. Porque assim, quando o cara está no Facebook, ele tem a pretensão de estar ouvindo quem está falando com ele. Tem lá, Foi o que eu te disse. Não, eu estou dando um exemplo contemporâneo nosso, gente. É por isso que eu tirei o aplicativo do Facebook do meu celular. Porque estava me embaraçando. Para num canto. O caba leva, rapaz, aquele bendito para a privada, o caba leva. Não precisa levantar a mão não, mas se levantar a mão aqui, olha, enche aqui uns 4 ônibus. Quem já levou o bicho para a privada? Enche 4 ônibus. Rápido, rápido, rápido assim. Com o risco de ficar uma fila do lado de fora. Só quem fez isso esse ano. Meus irmãos, o escritor sagrado diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que eu faça com êxito a incomparável corrida da fé. Em primeiro lugar, repita: eu preciso entender. Vai, meu filho, vai, minha filha, eu preciso entender que ninguém poderá correr em meu lugar. Segundo, eu preciso me livrar do pecado que me envolve e de tudo que me atrapalha de correr. Amém? Pregação com 2 pontos, essa é a perfeita. Pouco tempo, mas coloquem isso no coração de vocês. Durante o mês de janeiro, eu ainda vou continuar com esse mesmo texto e vou chegar em outras partes dessa reflexão do autor sobre a corrida incomparável da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça, que Ele nos sustente, que Ele nos levante, porque o Senhor nos chamou para vencer, o Senhor nos chamou para ir em frente, o Senhor nos chamou para vencer o pecado, o Senhor nos chamou para sermos nesta vida portadores da sua graça. E eu quero lhe dizer, antes de você ir embora, não desista, continue o que Deus começou na sua vida, levante-se da sua prostração, entenda que Deus te ama, te escolheu para uma grande obra, e Ele não vai desistir de você, ainda que você desista dele. Levante a cabeça,
cabeça, coloca o joelho no chão, dedique tempo para ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem preparado grandes coisas para você, tem preparado grandes coisas para nós, porque Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que levanta, Ele é um Deus que dá estratégia, Ele é um Deus que vence o mal em nossa vida, Ele é um Deus que está acima dos nossos limites e está sempre pegando na nossa mão. Ele quer que a gente percorra esta corrida, porque aquele, diz Paulo, agora Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em você, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a exaltação pelo século dos séculos. Ele que nos faz vencer, Ele que nos coloca no caminho da sua vontade e da sua graça. Se você crê, diga amém bem alto. Amém. Se você quer isso para a sua vida, diga amém bem alto. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor de todo o nosso coração, por tudo que Ele tem feito em nosso meio.